Oi, pessoalzinho da Projeto de Vida, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, Projeto de Vida é mais uma conversa mesmo, é mais a gente conversar, então fica difícil gravar uma aula especificamente para isso. Mesmo assim, eu vou tentar gravar para vocês, deixar a aula gravadinha, bonitinha para vocês. Eu espero que vocês estejam fazendo nosso Bullet Journal, né, que a gente combinou lá no começo do ano. É uma atividade que a gente tem que fazer ela diariamente, independente de estar de férias, de fim de semana, de feriado, a gente tem que fazer diariamente o preenchimento do Bullet Journal, tá? Como se fosse um diário mesmo, tá? No final do ano, a gente vai pegar esse Bullet Journal e a gente vai ver o nosso desenvolvimento, tá, pessoal? Como a gente cresceu nesse ano, né? Então, é importante que vocês continuem fazendo isso. Também é muito importante, gente, que vocês continuem assistindo as aulas do CMSP, tá? Não deixem de assistir, não deixem de fazer as atividades de lá, tá? É por lá que eu tô dando a presença e a nota de vocês, tá bom? O que acontece no projeto de vida? A gente não tem uma prova no projeto de vida, a gente não tem uma atividade específica, tá? Então, a atividade a gente vai se pautar no Bullet Journal, tá? E as notas e faltas pelo CMSP, combinado? Tá, eu vou tentar, né, dar uma aulinha pra vocês aí, mais ou menos o que a gente tá vendo em sala de aula, né, que a gente não vê, assim, uma coisa muito específica, a gente só fica realmente, um bate-papo, né, a gente fica conversando. Tá conversando, claro, sobre coisas específicas, né, não, vamos conversar sobre qualquer coisa, não é bem assim. Se vocês já tiveram, vocês sabem como é, né, bom... Eu vou falar um pouquinho hoje de filosofia de vida com vocês, tá bom? Vou explicar o que é filosofia de vida, né? A gente ter uma noção aí da filosofia de vida. Tá? O que acontece? Eu gostaria muito que vocês estivessem todos presencial, mas eu entendo, tá? Que tem vários alunos que não podem estar presencial, né? Que tem grupo de risco, né? Que tem pessoas que têm risco de a doença em casa, então não podem frequentar a escola, tá? Não vou cobrar isso de vocês, claro que não. Mas na medida do possível, eu gostaria que essas aulas fossem presenciais, né? Seria assim muito mais proveitoso pra gente, tá? Enquanto não tiver presencial, a gente vai continuar por aqui, tá? Espero fazer outras aulas também, tá bom? Bom, então vamos lá. Filosofia de vida. O que é filosofia de vida? Filosofia de vida ela é uma expressão que ela serve para descrever um conjunto de ideias, tá? Um conjunto de ideias ou de atitudes que fazem parte da vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, tá? Mas ela também, a filosofia de vida, ela é uma espécie de bússola moral, tá? Para a pessoa, ela rege a forma de viver de uma pessoa, tá? Seja em busca de metas, ela rege religião, as convicções da pessoa, né? A filosofia de vida, ela varia de acordo com as crenças da pessoa, né, com as verdades, o contexto social que cada indivíduo tem. E, claro, ela é sempre influenciada pelo meio social em que a pessoa vive, né, pela economia, pela idade da pessoa, né. A filosofia de vida, ela muda muito com a idade. Tá? Numa idade a gente tem uma filosofia de vida, em outra. Então, ela é bem maleável aí quanto à idade. E até por fatores políticos também, tá? Existem muitos fatores aí que influenciam na filosofia de vida de cada indivíduo, tá? Aí é saber por qual fase o indivíduo está passando, né? Indivíduo, no caso, as pessoas, né? Essa expressão filosofia de vida, ela define uma forma como cada qual pessoa, ela constrói os seus valores, as suas regras para a vida, né? Como essa pessoa se define, né? O que ela quer viver, de acordo com o que ela quer viver. Então, isso seria a filosofia de vida, né? Como essa pessoa quer viver, de acordo com o que ela quer viver. Né? Nem é preciso a gente falar, né, que filosofia de vida ela é uma questão pessoal. Cada indivíduo tem a sua própria filosofia de vida, tá? Eu disse lá em cima, pode ser de grupos, né? Um grupo, por exemplo, um grupo religioso tem uma certa filosofia de vida, então ela pode ser adequada a um grupo, só que cada membro desse grupo vai ter a sua própria filosofia de vida. Muitas vezes na filosofia de vida, ela procura um sentido para a vida, né?
para que eu vivo? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é viver? Né? Então, essas são perguntas, né, que nós fazemos para nós mesmos durante a vida toda. Né? Quem nunca se fez essas perguntas, ou pelo menos uma delas? Isso a gente se faz a vida toda, gente. A vida toda, em um determinado momento, a gente vai se fazendo esse tipo de pergunta, né? Quem eu sou? O que sou eu diante do universo? Né? Eu sou essa formiguinha aqui, esse grão de areia. Então, a filosofia de vida, ela ajuda a gente a responder essas perguntas, né? Bom, e diante disso você já percebeu, né, que a filosofia de vida, ela é também um projeto de vida, certo? Porque no projeto de vida, o que a gente pergunta? Quais são os meus planos para o futuro? Né? Quais são os meus projetos de vida? É bem parecido, né? Bem ali juntinho com o que eu acabei de falar. Então, claro que independentemente de como a gente está hoje, os nossos planos para o futuro sempre estar melhor do que a gente está hoje, não é? E isso se chama ambição. Agora, a ambição é uma coisa muito ruim, uma pessoa ambiciosa é uma coisa muito ruim. Não, pelo contrário, a ambição é uma coisa boa. O que é ruim? É aquela ideia pré-concebida da ambição, né? Daquela pessoa que tem aquela ambição desenfreada, né? Que assim, que é muito mais do que ela tem sem ela poder ter aquilo, né? A ambição é aquela pessoa que passa por cima das outras pessoas para conquistar o que ela quer. Isso é uma visão assim meio distorcida de ambição, né? Que sim, a pessoa é ambiciosa, mas aí também existe uma falta de caráter, né? Uma questão do caráter da pessoa, da filosofia de vida da pessoa também, né? Eu não me importo se eu vou prejudicar alguém para conseguir o que eu quero. Esse é o tipo de ambição ruim, né? Mas aí tem mais a ver com o caráter da pessoa do que com a ambição em si. O que é a ambição? A ambição é aquela vontade que a gente tem de ter as coisas. E isso é bom? Claro que isso é bom. Se não fosse a ambição, a gente estaria lá desenhando hieróglifo nas cavernas até hoje, né? A gente não teria saído de lá. Um dia a gente ambicionou sair das cavernas, né? De ver o mundo lá fora, né? De ver a vida como ela era, de construir casas, né? E isso é bom, né? Porque é um sonho, né? Uma ambição é um sonho, né? É um projeto de vida, né? Tá? Então, o que a gente deve? A gente deve ter sonho, sim. A gente deve ter ambição, sim. E tentar alcançar essa ambição, tentar alcançar esse sonho. Só que a gente tem que trabalhar para isso, né? E fazer disso a nossa filosofia de vida, o nosso propósito de vida. Tá? Não adianta a gente ficar ali esperando a vida dar de presente pra gente tudo aquilo que a gente ambiciona, se a gente não lutar por aquilo que a gente quer, né? A gente tem que lutar para conseguir o que a gente quer, tá? O Leandro Carnal, acho que vocês já ouviram falar quem é Leandro Carnal, né? Ele é um historiador, né? E dá várias palestras, eu já assisti muitas delas, adoro assistir palestras dele. E ele fala sempre nas palestras dele o quê? Que a gente não tem que cultivar com excesso o remorso pelo passado e nem focar em excesso a ansiedade pelo futuro, né? O que quer dizer isso? Eu devo sim ter um poder sobre o meu futuro, né, de controlar o que vai ser esse futuro, tá? E a gente faz isso através do quê? Através de um projeto de vida, ou seja, da nossa estratégia para o nosso futuro, tá? Essa estratégia, ela é também a nossa filosofia de vida, né? Aí você vê, qual a nossa postura diante da nossa ambição para o futuro? O que eu faço hoje para alcançar o que eu desejo para esse futuro, né? Então, isso é uma filosofia de vida. Lembre-se que filosofia de vida tem a ver com ética e moral, né, gente? Então, a gente tem que ter uma filosofia de vida aí dentro da vida que a gente deve cultivar, né? Dentro daqueles valores que a gente tem que cultivar, né? Dentro dos valores morais, né? E dentro da busca pela nossa realização pessoal, tá? Então, a nossa filosofia de vida, ela deve se encaixar ali dentro dos nossos valores morais e já para ela realizar, né, para ela nos dar aquela realização pessoal, né, a gente alcançar a nossa meta, né. Então,
Por que eu digo sempre que a gente tem que ter um projeto de vida ou uma estratégia para o futuro e tentar alcançar isso? Porque pode ter questões, né, pode ter caminhos ali que fogem do nosso controle e mudar tudo, não tem? Por exemplo, vê o momento que a gente está passando, né? Ninguém esperava por uma pandemia, né? Então a gente teve que se adaptar, a gente teve que adaptar as nossas estratégias, os nossos sonhos todos aí para uma pandemia. Né? A minha estratégia, né, o meu plano era dar uma aula presencial para todos vocês, né? Tá ali, tá conversando olho no olho, né? Como seria o ideal, brigando com vocês, né? Eu brigo muito com vocês, né? Então tá ali brigando, mas aí veio a pandemia e a gente teve que se adaptar, né? Muitos de vocês não puderam voltar para a sala de aula. Então vocês estão vendo essa aula pelo YouTube. Eu, por outro lado, tive que me adaptar e virar uma youtuber ali para dar aula para vocês, né? Então, tudo é uma questão de se adaptar, né? Mudou a minha realidade, mudou a realidade de vocês. A gente teve que se adaptar, a gente teve que adaptar os nossos planos, as nossas estratégias também, tá? Mas isso não significa que a gente não possa alcançar as nossas metas. Sim, a gente pode, tá? A gente não tá aqui tendo aula, a gente tá. De uma forma ou de outra, não é o ideal, não é aquilo que a gente queria, não é. Mas a gente está se adaptando, tá? E isso não mudou a nossa filosofia de vida, isso não mudou os meus planos, não mudou os seus planos, tá? A gente ainda tá aqui na luta, né? Nós temos muitas vidas dentro de uma mesma vida. Então, a gente traça muitas estratégias. E a gente muda muito a nossa filosofia de vida ao longo da vida, né? Lembra que eu falei lá no comecinho da aula? A filosofia de vida, ela muda conforme o passar dos anos, né? Conforme o nosso tempo na vida. Então, por vários motivos, né? Eu costumo dizer que a gente é uma coxa de retalhos, tá? Ao longo da vida, a gente vai deixando ali aos poucos de ser aquela pessoa e vai se transformando em outra pessoa. Isso em vários pontos da vida. Veja bem, quando você nasceu, você era um bebê. Você deixou de ser um bebê para ser uma criança. Depois você deixou de ser uma criança para ser um adolescente. Vai deixar de ser um adolescente para ser um adulto, né? E essas mudanças, elas são lentas, né? Então a gente nem percebe ali elas. Mas quando a gente se dá conta, a gente já não é mais quem a gente era no passado, tá? A gente já não gosta mais das mesmas coisas. A gente já não quer mais estar com as mesmas pessoas. A gente já não quer mais estar naqueles mesmos lugares, né? E com isso, a nossa filosofia de vida também vai mudando, né? As nossas perspectivas, os nossos projetos e as nossas estratégias também mudam junto, tá? Então, traçar metas e planos, né? Não significa que você vai determinar cada passo da sua vida, tá? Porque como a gente muda, né? Não tem como a gente determinar ali cada um dos nossos passos, né? Ali metodicamente, não, vai ser assim, 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 assim. Não. A gente vai determinar alguns passos, né? Por exemplo, né? O que eu quero ser profissionalmente, né? Se você... Tem pessoas que mudam isso. Eu, por exemplo, mudei isso a vida toda, né? Eu vivo mudando de profissão. Então, não existe nada de errado nisso. Muito pelo contrário, é muito engrandecedor, né? Por exemplo, não, hoje eu defini que eu sou uma adolescente, defini que não, eu quero me casar. Mas isso pode mudar, tá? Ali amanhã eu já sou uma adulta, falo, não, agora eu não quero mais me casar, não, né? Então a gente vai mudando muito. Então, hoje a gente tem que pensar o que é importante para mim. Determinando isso, aí sim traçar uma meta, determinar alguns passos para que eu possa alcançar isso que é importante para mim, tá? Ter essa coisa e ter foco nela. Se isso mudar lá para frente, a gente traça uma outra meta, a gente muda de foco, né? Mas o que acontece? Quando a gente traça essa meta, não significa que a gente tem que deixar de viver outras coisas para viver única e exclusivamente isso. Pelo contrário, né? Se a gente fizer isso, a gente vai estar criando um muro ali à nossa volta e quando a gente alcançar esse determinado sonho, essa determinada meta,
isso vai ter sido tão sacrificioso, né? Vai ter sido tão sacrificar chegar ali, que quando chegar ali a gente vai, aquilo perdeu o sentido, né? Perde o sentido de ser, tá? Vai ser uma conquista vazia, né? E aí vem aquela sensação de, poxa, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais nenhum plano, eu não tenho mais nenhum sonho, né? Então, por isso a gente não deve ter um plano, uma meta, um sonho só. A gente deve se encher de sonhos, a gente deve se encher de planos, de metas, para que a gente possa alcançar uma, duas, três. Aí depende de cada um, né? Depende das oportunidades que a vida vai dando pra gente. Então, é importante que não se foque em apenas uma coisa. Por exemplo, o exemplo que eu dei, não, a minha meta é me casar e ter 2 filhos. Ótimo, ok, legal. Mas eu também vou ter amigos, eu vou ter uma profissão, eu vou sair, eu vou viver outras coisas além disso, né? Então essa meta é legal? É legal. Né? É minha meta, né? Se eu fosse uma adolescente, hoje seria minha meta. Então eu vou trabalhar para conquistar isso? Sim, eu vou, mas eu não vou esquecer de tudo que está em volta e me focar só nisso, tá? Eu tenho que ver as outras coisas também. Então, meu sonho é ser um jogador de futebol. Ok, legal, lindo, vou me focar em ser jogador de futebol. Mas eu não vou deixar de ter uma vida em função disso, tá? Eu não posso deixar de ter amigos, de namorar, de sair, de jogar videogame, etc, 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 né? O que eu quiser fazer além disso. Vou fazer isso, vou me esforçar para isso o máximo possível. Só que não é só isso, né? A gente tem que viver outras coisas também. O Mário Sérgio Cortella, né, que é outro que eu assisto muitas palestras dele, gosto muito dele, ele diz sempre que na vida a gente não deve ser medíocre, e eu concordo plenamente com ele, tá? Mas o que é que isso significa? Eu tenho que ser o melhor no que eu faço, né? Eu tenho que dar o melhor de mim, tá? E quando a gente fala em filosofia de vida, ou projeto de vida, ou estratégia para a vida, a gente está falando em uma escolha, tá? E a partir do momento que eu escolho alguma coisa para mim, né, nós escolhemos para nós ali, né, dentro dessa nossa escolha, a gente tem que ser o melhor, tá? A gente tem que fazer o melhor. Não melhor que o outro, não melhor que o meu amigo, melhor que outra pessoa, melhor que eu mesmo. A gente tem que se superar, a gente tem que se dedicar, a gente tem que focar em ser o melhor que eu mesmo, né? Melhor que a gente consegue fazer. Por exemplo, eu tô aqui dando aula para vocês, eu escolhi dar aula para vocês. Então, eu tenho que dar a melhor aula que eu conseguir dar para vocês, né? Eu tenho que dar o melhor de mim, eu tenho que superar os meus medos, as minhas falhas, as minhas expectativas, eu tenho que fazer o melhor possível. Da mesma maneira, qualquer um de nós, né? A gente tem que fazer, sabe, tudo. A partir do momento que eu escolhi fazer alguma coisa, essa coisa tem que ser, eu tenho que dar o melhor de mim, tá? Eu não posso ser medíocre. E não ser medíocre não significa ser perfeito, tá? Não adianta a gente querer cobrar de nós a perfeição. Ninguém é perfeito, né? Não adianta a gente querer cobrar alguma coisa ali que é intangível para nós. Nós somos seres em processo, né? Nós estamos sempre crescendo, nós estamos sempre amadurecendo, tá? Então, nós não somos perfeitos, portanto, a perfeição, ela não é algo que é alcançável. Então, não ser medíocre não significa que a gente tem que alcançar a perfeição, não. A gente tem que alcançar o melhor de nós, o melhor que a gente conseguir. E a gente tem que fazer da nossa filosofia de vida o melhor que a gente conseguir, né? Então, portanto, ele defende o Cortella, né? E eu endosso, escrevo embaixo, que não ser medíocre não é ser melhor que os outros, tá? É sim você ser melhor que você mesmo, tá? É não ser perfeito, mas você ser melhor a cada dia, né? Você ser melhor a cada coisa que você faz. Hoje eu vou ser um aluno melhor do que eu fui ontem, né? Hoje eu vou ser uma professora melhor do que eu fui ontem, né? A gente tem que sempre se aprimorar, tá? E isso é não ser medíocre, né? A gente tem que não ser pequeno, né? A gente tem que ser grande diante da vida. A gente tem que enfrentar a vida com grandeza, né? Não se apequenar ali, não se
Você fala, ah, não, vou fazer isso por fazer. Não, a gente tem que ser bom no que a gente faz. Tá? A gente tem que cultivar isso na gente. Não só profissionalmente, tá, gente? No que seja. Olha, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser um ser humano melhor. Né? Todos os dias. Né? Então, não importa o que você faça, né? O importante é que você faça bem feito, que você use toda a sua capacidade para realizar aquilo que você se dispõe a fazer, tá? Em qualquer setor da vida, tá, gente? Bom, esse foi o meu papinho de hoje com vocês, tá? Eu vou ver se eu consigo postar mais aulas, tá, pessoal? Eu tentei até gravar a aula dentro da sala de aula para passar para vocês, mas eu não consegui, tá? Então, eu vou tentando aí fazer. Vocês, por favor, não esqueçam das aulas do CMSP, tá bom? Um beijo para vocês, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição, podem me mandar mensagem através do WhatsApp, todos vocês têm meu número, tá? Eu sempre respondo, tá bom? Beijo para vocês. Tchau.